Em uma manhã de outono, no dia 12 de maio de 2018, a cabeleireira Priscila Dantas, de 26 anos, deixou sua casa em Guarulhos, sonhando com um fim de semana tranquilo ao lado do novo namorado em Boituva. Mas o que deveria ser um refúgio romântico se transformou em um cenário de angústia silenciosa. Durante a noite, ruídos no sótão e a sensação de estar sendo observada foram descartados como imaginação. Presa em uma casa isolada, Priscila sentiu o medo tomar conta, percebendo que algo estava terrivelmente errado. Por horas, ela viveu a incerteza, até que uma mensagem de áudio, enviada em segredo para sua irmã, e um detalhe no forro do teto revelaram um plano doentio, uma verdade que se escondia bem acima de sua cabeça. Esta é a investigação completa do que realmente acontecia naquela casa em Boituva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Priscila Dantas tinha 26 anos. Ela era cabeleireira autônoma e residia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Seu objetivo profissional era concreto: acumular recursos financeiros para inaugurar o próprio estúdio de beleza. A rotina de trabalho era intensa, dedicada a construir a base para seu futuro negócio. Em meio a essa rotina, surgiu a proposta de uma viagem curta, um fim de semana para descansar e se afastar das obrigações da cidade. O convite partiu de um homem que ela conhecia como Renato. O plano era simples: passar 2 dias em uma casa de temporada no interior do estado. O destino escolhido foi Boituva. A viagem estava marcada para o outono de 2018, uma época em que a cidade recebia um fluxo constante de visitantes. Boituva é nacionalmente conhecida como um polo de paraquedismo. Sua infraestrutura turística é voltada para essa atividade, atraindo entusiastas de esportes aéreos de diversas partes do país, principalmente durante os fins de semana. Para Priscila, a viagem representava uma pausa necessária. A expectativa era de um encontro romântico, um período de tranquilidade longe do ambiente urbano de Guarulhos. Ela acreditava que passaria o fim de semana a sós com Renato, em um ambiente privado e seguro. A casa alugada parecia oferecer exatamente isso. Localizada em uma área de chácaras, prometia o isolamento e a paz que eles buscavam. A normalidade dos preparativos não oferecia qualquer indício do que estava por vir. O planejamento seguiu o padrão de milhares de outras viagens de fim de semana agendadas por casais. A reserva do imóvel, os detalhes do encontro, tudo transcorreu sem qualquer sinal de anormalidade. Priscila preparou sua bagagem com a mentalidade de quem parte para um breve período de lazer. O cenário estava montado para um fim de semana comum, em uma cidade turística movimentada, dentro de uma casa que, à primeira vista, era apenas mais uma propriedade disponível para aluguel de curta duração. A reserva da casa foi efetuada por Renato em 5 de maio de 2018. Ele utilizou uma plataforma online de aluguel por temporada, um método comum para garantir acomodações de curta duração. O processo de locação seguiu os trâmites padrão e não apresentou qualquer irregularidade que pudesse gerar alerta. O imóvel selecionado ficava em Boituva, em uma área rural que prometia privacidade. Nas fotografias e na descrição do anúncio, a casa era apresentada como um refúgio ideal para casais. A propriedade era simples, com características de uma casa de campo, e sua principal atração era o aparente isolamento e a tranquilidade. O ambiente transmitia uma sensação de segurança e acolhimento, projetado especificamente para estadias de lazer. Para qualquer pessoa analisando a oferta, tratava-se de uma escolha lógica para um fim de semana a 2. A cidade de Boituva, naquele período, vivia a normalidade de sua rotina turística. O município é um polo de paraquedismo,
o que garante um fluxo constante de visitantes e uma alta demanda por aluguéis de temporada, principalmente aos fins de semana. A casa escolhida por Renato era apenas mais uma entre as dezenas de propriedades disponíveis na região. A chegada de um novo casal para uma estadia curta era um evento corriqueiro, que não chamaria a atenção de vizinhos ou da comunidade local. A normalidade da situação era, em si, parte da estrutura do plano. A noite de 12 de maio de 2018 começou de forma tranquila na casa de temporada. O ambiente era silencioso, como esperado para uma propriedade rural. As primeiras horas da estadia transcorreram sem incidentes. Foi no período noturno que a situação mudou. Priscila foi a primeira a perceber uma anomalia. Ela ouviu um som sutil, vindo diretamente de cima, da estrutura do forro da casa. Inicialmente, o ruído era quase imperceptível. Com o passar dos minutos, ele se tornou mais nítido e definido. Priscila conseguiu identificar o que pareciam ser respirações lentas e contidas. Logo em seguida, ela percebeu o som de passos leves. O movimento era cuidadoso, como se alguém tentasse se deslocar sem ser notado no espaço confinado acima deles. A presença de outra pessoa na casa tornou-se uma possibilidade concreta em sua mente. Ela comunicou sua apreensão a Renato. Apontou a origem do barulho e descreveu com precisão o que estava ouvindo. Para ela, a situação era anormal e gerava um desconforto crescente. A reação de Renato foi imediata e de descarte. Ele minimizou a preocupação de Priscila, tratando-a como um alarme falso. Ofereceu uma explicação simples e rápida para os ruídos. Era o gato do vizinho. Segundo ele, era comum que animais buscassem abrigo nos forros de casas de campo. A resposta foi projetada para encerrar o assunto, invalidando a percepção dela. Com essa justificativa, Renato iniciou o jogo de manipulação psicológica. O som na escuridão foi o primeiro sinal de que a realidade daquele fim de semana era completamente diferente do que ela imaginava. A manhã de 13 de maio chegou. A luz natural, que entrava pelas janelas da casa, revelou detalhes que a escuridão da noite anterior havia ocultado. A inquietação de Priscila com os ruídos no forro não havia desaparecido. O desconforto persistia, alimentado pela dissimulação de Renato. Seu olhar foi instintivamente direcionado para a parte superior da casa, a origem dos sons. Ela notou uma fresta no forro, uma pequena abertura que permitia uma visão parcial do sótão. Através dessa fenda, um objeto era visível. Não era um animal, nem parte da estrutura da casa. Era um colchão dobrado, posicionado no assoalho empoeirado do compartimento superior. A visão era clara e inconfundível. A presença de um colchão no sótão invalidava completamente a justificativa de Renato. Um animal não utilizaria um colchão. Aquele objeto indicava, sem margem para dúvida, a presença humana no espaço confinado acima deles. Era uma prova material de que alguém havia se instalado ali. A desculpa do gato do vizinho desfez-se como uma mentira evidente. O medo que Priscila sentiu durante a noite transformou-se em uma certeza factual. A suspeita deu lugar à constatação. Havia mais alguém na casa. Eles não estavam sozinhos. A descoberta do colchão reconfigurou a situação, transformando o desconforto em um perigo real e imediato. A confirmação visual da presença de um terceiro no sótão alterou a dinâmica da situação. Priscila compreendeu que estava em perigo iminente e que Renato era parte da ameaça. A comunicação aberta com a polícia ou com familiares, através de uma ligação telefônica, era inviável. Renato estava presente e monitorava suas ações. Qualquer movimento explícito poderia resultar em uma escalada de violência. Diante do risco, ela recorreu a um plano de emergência. Era um protocolo de segurança previamente estabelecido com sua irmã, Karina Dantas, para ser utilizado em situações extremas.
O sistema era simples e se baseava no uso de uma palavra-chave específica, um código que sinalizava perigo sem a necessidade de explicações detalhadas. A existência desse acordo prévio foi o fator decisivo para a sua ação. A execução do plano exigia discrição absoluta. Priscila precisava acessar seu aparelho celular sem levantar qualquer suspeita. Ela aguardou por um momento oportuno, uma distração de Renato que permitisse o manuseio do telefone. Quando a oportunidade surgiu, ela agiu de forma rápida e calculada. Utilizou o aparelho para gravar e enviar uma mensagem de áudio para Karina. O conteúdo do áudio era breve e construído para parecer casual. No meio da mensagem, Priscila inseriu a palavra-chave combinada entre as irmãs. O envio foi concluído com sucesso. A partir daquele instante, mesmo que Priscila continuasse fisicamente na casa, sob o controle de Renato, uma ajuda externa havia sido acionada de forma secreta. A mensagem de áudio foi o ponto de virada. O controle da situação, que até então pertencia unicamente aos criminosos, começava a ser transferido. Em Guarulhos, Karina Dantas recebeu a mensagem de áudio enviada por sua irmã. O conteúdo parecia casual, mas continha a palavra-chave específica que ambas haviam combinado para situações de emergência. O código foi imediatamente reconhecido. Karina compreendeu que Priscila estava em perigo e precisava de ajuda externa. Sem hesitar, ela contatou a polícia militar. Forneceu o endereço completo da casa de temporada em Boituva e explicou a urgência da situação com base na mensagem codificada. A chamada gerou uma ordem de despacho imediato. Uma viatura que patrulhava a região foi direcionada para o local. De acordo com o registro do boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao endereço às 10 horas da manhã do dia 13 de maio de 2018. A presença do veículo oficial e dos agentes fardados rompeu o isolamento da propriedade. A falsa normalidade que Renato se esforçava para manter foi subitamente interrompida. O controle que ele exercia sobre o ambiente e sobre Priscila foi confrontado pela chegada da autoridade policial. A intervenção externa havia começado. Com a chegada da patrulha, o controle da situação foi transferido para os agentes da lei. Os policiais abordaram a residência e fizeram o primeiro contato com os ocupantes. Renato atendeu a porta e, segundo os registros, demonstrou surpresa com a presença policial, mas cooperou com as ordens iniciais. Priscila foi localizada no interior do imóvel. Ela estava visivelmente abalada, mas conseguiu confirmar aos policiais que havia solicitado ajuda. O procedimento padrão de segurança foi imediatamente aplicado. Renato e Priscila foram separados para que os depoimentos preliminares pudessem ser colhidos individualmente. A liderança da busca no local coube ao cabo Martins, um policial experiente da patrulha local. Ele iniciou uma varredura metódica pelos cômodos da casa, procurando por qualquer indício que pudesse validar a denúncia de Priscila. O depoimento inicial da vítima foi crucial para direcionar a investigação. Ela relatou em detalhes os ruídos ouvidos durante a noite, a justificativa de Renato e a descoberta visual de um colchão no sótão pela manhã. Com base nessas informações, o forro da casa tornou-se o ponto central da inspeção. A busca por evidências concretas estava em andamento. Cabo Martins e sua equipe começaram a procurar por pontos de acesso ao compartimento superior, concentrando todo o esforço em confirmar se o espaço estava ou havia sido recentemente ocupado. A varredura inicial focava em encontrar provas materiais que sustentassem o relato de Priscila. A atenção do cabo Martins concentrou-se no forro da casa. Seguindo o relato da vítima, aquele era o ponto de origem dos ruídos e o local onde o colchão havia sido visto. O acesso ao compartimento superior era feito por um alçapão discreto no corredor. Uma escada foi posicionada para permitir a subida do policial ao espaço confinado.
Ao entrar no sótão, a primeira constatação foi a espessa camada de poeira que cobria todo o assoalho de madeira. O acúmulo indicava que o local não era frequentado ou limpo há muito tempo, o que tornava qualquer perturbação recente facilmente visível. O ar era parado e o ambiente, mal iluminado, dependia exclusivamente da luz da lanterna tática de Martins para ser inspecionado. Ele moveu o facho de luz lentamente, varrendo a superfície em um padrão sistemático. Foi então que observou as primeiras irregularidades na poeira. Não eram pegadas completas, mas marcas distintas, afundadas no pó. Eram impressões claras e inconfundíveis deixadas por joelhos humanos. As marcas sugeriam que uma pessoa havia permanecido naquela posição por um período prolongado. As marcas de joelho estavam posicionadas de forma estratégica, próximas a frestas no assoalho que davam visão direta para os cômodos inferiores, especialmente o quarto e a sala. Ao lado dessas marcas, 2 cadeiras de plástico simples estavam posicionadas. A função delas era evidente: servir de apoio para um observador que se revezava ou precisava de um ponto de descanso sem abandonar o posto de vigilância. A poeira sobre as cadeiras também estava remexida. A varredura continuou. Em um canto mais escuro, protegido por uma viga de madeira, a lanterna revelou o equipamento eletrônico. Era um microfone com conexão USB, ligado por um cabo a um pequeno gravador digital. O dispositivo estava operacional. Uma pequena luz indicava que ele estava ligado ou em modo de espera. O microfone fora posicionado de forma a captar com máxima clareza os sons do quarto principal, localizado diretamente abaixo daquele ponto. A descoberta era a prova material que a investigação necessitava. O esquema não era improvisado. Havia planejamento e o uso de tecnologia para fins de vigilância clandestina. O cabo Martins documentou a cena fotograficamente antes de manusear qualquer um dos objetos. O gravador e o microfone foram cuidadosamente recolhidos e acondicionados em um saco de evidências. A narrativa de Priscila Dantas deixava de ser apenas um depoimento assustado. Agora, ela estava amparada por fatos concretos e irrefutáveis, encontrados no forro empoeirado daquela casa. A análise inicial das evidências encontradas no sótão alterou fundamentalmente a direção da investigação. O gravador, o microfone, as cadeiras e as marcas de joelho na poeira não eram apenas provas de vigilância. Eram provas de uma presença física contínua naquele espaço. Alguém esteve posicionado ali por horas, de forma metódica, com o propósito de observar e registrar os acontecimentos nos cômodos inferiores. Imediatamente, surgiu uma inconsistência logística que os policiais precisaram resolver. O depoimento de Priscila era categórico. Renato permaneceu com ela nos cômodos inferiores durante toda a noite e a manhã. Ele não teve a oportunidade de subir ao forro e operar o equipamento de gravação, nem de permanecer em vigília por um longo período. A presença dele ao lado da vítima era o álibi que o impedia de ser o operador direto do esquema de vigilância no sótão. Essa contradição lógica levou os investigadores a uma única conclusão possível. Havia um segundo indivíduo envolvido, um cúmplice. A pessoa que deixou as marcas de joelho na poeira, que posicionou as cadeiras e que operou o equipamento de gravação, não era Renato. Era outro homem que esteve escondido na casa o tempo todo, sem o conhecimento da vítima. A hipótese transformou a natureza do crime. Não se tratava mais da ação de um único agressor, mas de uma operação coordenada entre 2 pessoas. Renato era a isca, responsável por atrair a vítima para o local e manter uma fachada de normalidade. O cúmplice era o operador oculto, encarregado da vigilância e da coleta de material de áudio. Com essa nova linha de investigação, a prioridade da equipe policial mudou.
A casa deixou de ser apenas uma cena de crime para se tornar um local com um suspeito potencialmente ainda escondido. A equipe do Cabo Martins iniciou um segundo procedimento de varredura, desta vez mais tático, com o objetivo de localizar e deter o segundo homem. Os policiais moveram-se de forma sistemática. Enquanto Renato era mantido sob custódia na sala de estar, a busca se concentrou novamente no sótão e em outros possíveis esconderijos da propriedade. No compartimento superior, atrás de caixas velhas e entulho acumulado em um canto escuro, os agentes localizaram o cúmplice. Ele estava encolhido, em silêncio, na tentativa de evitar a detecção. O segundo homem foi detido sem oferecer resistência. Sua presença no local confirmou a teoria dos investigadores. A prisão dos dois suspeitos foi efetuada simultaneamente. Renato foi formalmente detido na parte de baixo da casa e seu parceiro foi detido no sótão. A reviravolta era completa. O crime era muito mais elaborado e perverso do que se imaginava inicialmente. A estrutura da operação criminosa estava agora exposta. Com a prisão de Renato e seu cúmplice, a investigação mudou de foco. A pergunta principal não era mais como o crime foi executado, mas qual era o seu propósito. A resposta começou a ser encontrada nos equipamentos apreendidos no sótão. O gravador digital e seu conteúdo foram submetidos à análise pericial imediata. Os áudios revelaram a natureza do plano. A intenção da dupla não era a violência física. O objetivo era registrar momentos específicos de dominação psicológica. As gravações capturaram as interações em que Renato invalidava as preocupações de Priscila, a convencia de que seus medos eram infundados e exercia controle sutil sobre suas reações. O trabalho do cúmplice no sótão era garantir que esses exatos momentos de submissão fossem documentados com clareza. Esses registros de vulnerabilidade eram a matéria-prima para o crime principal, a chantagem. O plano consistia em utilizar os áudios posteriormente para extorquir as vítimas. A ameaça de expor conversas íntimas ou momentos de fragilidade, editados ou fora de contexto, era a ferramenta de coação. O material coletado era um ativo criminoso, armazenado para uso futuro. Além do objetivo financeiro, a investigação apontou para outros dois componentes: voyeurismo e poder. O ato de vigiar e gravar secretamente uma pessoa em um ambiente privado configurava o voyeurismo criminal. A posse desse material conferia aos criminosos um sentimento de dominação total sobre a vida de suas vítimas, mesmo muito tempo após o encontro. O esquema em Boituva não era um caso isolado, mas um método operacional refinado para a exploração psicológica e financeira. O gravador digital e o microfone USB, apreendidos no sótão da casa em Boituva, foram lacrados como evidências. O material foi encaminhado diretamente para o laboratório do Instituto de Criminalística. A responsabilidade pela análise dos equipamentos foi designada ao perito criminal Iago, especialista em forense digital e análise de áudio. O objetivo era extrair qualquer informação que pudesse confirmar ou refutar a narrativa apresentada pela vítima e pelos suspeitos. No dia 14 de maio de 2018, um dia após a prisão da dupla, o trabalho técnico começou. O primeiro passo da perícia foi a extração dos metadados dos arquivos de áudio contidos no gravador. Esses dados digitais, invisíveis a um usuário comum, continham informações cruciais, como as datas e os horários exatos em que cada gravação foi criada, modificada e salva no dispositivo. A análise confirmou que o equipamento esteve ativo durante a noite do dia 12 de maio e a manhã do dia 13. Os carimbos de tempo digitais correspondiam com precisão ao período em que Priscila Dantas esteve na casa e relatou ouvir os ruídos vindos do forro.
A perícia demonstrou que as gravações foram iniciadas pouco tempo após a chegada do casal ao imóvel e continuaram de forma intermitente até momentos antes da chegada da polícia. A cronologia dos fatos, antes baseada apenas no depoimento da vítima, agora era sustentada por dados eletrônicos verificáveis. Com os metadados validados, o trabalho de Iago avançou para a análise do conteúdo sonoro. As gravações continham as vozes de Priscila e Renato, captadas do ambiente inferior, confirmando a eficácia do microfone posicionado no sótão. Contudo, outros sons também foram registrados. A perícia identificou ruídos de respiração próxima ao microfone e o som de alguém se movendo cuidadosamente sobre o assoalho de madeira do sótão, corroborando a percepção de Priscila sobre os passos leves. O ponto mais importante da análise de áudio veio em seguida. Em um dos arquivos, a perícia isolou um trecho em que uma terceira voz era audível. Era um sussurro, uma comunicação breve e de baixa intensidade, captada pelo microfone por sua proximidade com o operador do equipamento. A voz não pertencia a Renato nem a Priscila. Era a prova de que outra pessoa estava no sótão, manuseando o gravador. A investigação utilizou esse registro para um procedimento de comparação. Uma amostra de voz foi colhida do cúmplice detido no local. O perito Iago realizou uma análise de espectro de voz, um método técnico que compara as características únicas de duas gravações sonoras. O resultado foi positivo. A compatibilidade entre o sussurro no áudio e a voz do segundo suspeito foi confirmada. O laudo pericial elaborado por Iago solidificou o caso contra os dois homens. A tecnologia havia confirmado a trama de forma irrefutável. As datas, os horários, a presença física de um terceiro no sótão e a identidade vocal do cúmplice estavam agora documentados oficialmente. A investigação não dependia mais apenas do testemunho da vítima. Ela possuía prova técnica e científica. A trama estava confirmada. A perícia do gravador foi conclusiva. Contudo, a investigação precisava determinar a extensão das atividades da dupla. A apreensão de um único dispositivo de gravação não explicava a motivação financeira nem a complexidade da operação. Por essa razão, os mandados de busca foram ampliados para incluir todos os equipamentos eletrônicos pertencentes aos dois suspeitos. Durante a execução desses mandados, os investigadores localizaram um disco rígido externo, um HD, na residência de um dos homens. O dispositivo foi imediatamente encaminhado para o laboratório de forense digital para uma análise completa. A extração dos dados contidos no HD revelou a verdadeira dimensão do esquema criminoso. No disco rígido, os peritos encontraram dezenas de pastas, cada uma nomeada com um código ou um primeiro nome. Dentro dessas pastas, o conteúdo seguia um padrão. Havia arquivos de áudio, similares aos encontrados no caso de Priscila, e transcrições de conversas. Mais importante, havia registros de comunicação por aplicativos de mensagens e e-mails. Esses registros documentavam ameaças explícitas e exigências de pagamento em dinheiro. A dupla utilizava o material gravado para coagir outras vítimas. A análise do material provou que o caso de Priscila Dantas não era um evento isolado. Ela era a vítima mais recente de uma operação em andamento. As evidências digitais demonstraram que a atividade era um negócio para os criminosos. Havia um método claro: selecionar alvos, atraí-los para locais controlados, registrar sua vulnerabilidade e, por fim, monetizar o material através da chantagem. O HD continha o histórico completo dessa operação, servindo como um arquivo detalhado de seus crimes anteriores. A descoberta transformou a natureza do processo legal. O que começou como um caso de cárcere privado e ameaça evoluiu para uma investigação sobre uma organização criminosa dedicada à extorsão sistemática.
A investigação se expandiu para além dos suspeitos e da vítima. Os policiais contataram a proprietária do imóvel, Dona Odete. O objetivo era entender o histórico de locações da casa e verificar se havia registros de incidentes anteriores. Em seu depoimento, Dona Odete relatou um fato que chamou a atenção dos investigadores. Ela afirmou que, em ocasiões anteriores, após o término de outras locações, havia encontrado os cadeados da propriedade trocados. Na época, ela não considerou a troca como parte de uma atividade criminosa, mas apenas como um inconveniente ou um descuido dos inquilinos anteriores. O depoimento de Dona Odete não era um caso isolado. A polícia apurou que existiam relatos informais entre outros proprietários de imóveis de temporada em Boituva. Eram boatos sobre um padrão recorrente: casas que mudavam de cadeado após a estadia de certos inquilinos. A informação fornecida por Dona Odete conectou esses boatos dispersos a uma evidência concreta dentro de uma investigação criminal ativa. A troca de fechaduras era uma tática para garantir acesso irrestrito ao imóvel, permitindo a instalação prévia dos equipamentos de vigilância sem o conhecimento do proprietário. O método também possibilitava que os criminosos retornassem ao local após a saída das vítimas para recuperar os dispositivos. A repetição desse método expôs uma falha crítica nos procedimentos de segurança das plataformas de aluguel e dos administradores de imóveis. Vistorias adequadas entre a saída de um locatário e a entrada do seguinte não estavam sendo realizadas de forma consistente. Uma simples verificação dos cadeados e fechaduras originais teria sido suficiente para identificar a adulteração e impedir que o esquema continuasse a operar. A negligência sistêmica nas vistorias foi o que permitiu que a dupla criminosa utilizasse múltiplas propriedades como cenários para seus crimes por um período prolongado. O caso de Priscila Dantas não terminou com a prisão dos criminosos. A investigação e a subsequente cobertura da mídia expuseram uma vulnerabilidade significativa no crescente mercado de aluguel por temporada. A repercussão do crime gerou um debate público sobre a segurança e a responsabilidade das plataformas digitais e dos proprietários de imóveis. As consequências foram sentidas em múltiplos níveis, provocando mudanças concretas no setor. A pressão pública e a publicidade negativa forçaram as principais plataformas de aluguel a revisar seus protocolos de segurança. Empresas do setor implementaram novos processos de verificação, tanto para os anfitriões, que anunciavam suas propriedades, quanto para os hóspedes. As políticas foram atualizadas para incluir diretrizes mais claras sobre a inspeção de imóveis e a proibição explícita de dispositivos de vigilância não declarados em áreas privadas. O objetivo era restaurar a confiança dos usuários e mitigar os riscos legais associados a incidentes semelhantes. Em Boituva, a reação da comunidade local foi imediata. Associações de moradores de condomínios rurais e loteamentos de chácaras se mobilizaram para aumentar a segurança. Muitos desses locais, antes caracterizados pela ausência de vigilância formal, passaram a investir em sistemas de monitoramento por câmeras. Os equipamentos foram instalados em áreas de acesso comum e em perímetros estratégicos, com o intuito de inibir atividades criminosas e registrar movimentações suspeitas. O caso também serviu como um alerta direto para os proprietários de imóveis. A negligência nas vistorias entre locações, que havia permitido a atuação da dupla, tornou-se um ponto crítico de atenção. Muitos proprietários passaram a adotar checklists de inspeção mais rigorosos. A prática de verificar pessoalmente todos os cadeados, fechaduras e o interior dos imóveis após a saída de cada inquilino transformou-se em um procedimento padrão.
A simples troca de um cadeado, antes vista como um inconveniente menor, passou a ser tratada como um sinal de alerta máximo. Dessa forma, a experiência traumática vivida por Priscila Dantas resultou em um benefício coletivo para a segurança. Suas ações não apenas levaram à captura de 2 criminosos, mas também forçaram uma indústria a se adaptar. O caso de Boituva tornou-se um ponto de referência, um exemplo estudado para a implementação de melhores práticas de segurança no setor de hospitalidade compartilhada. As mudanças implementadas buscaram garantir que a privacidade e a segurança dos hóspedes não fossem mais deixadas ao acaso. O julgamento de Renato e seu cúmplice foi rápido. As evidências materiais e digitais coletadas na casa em Boituva eram irrefutáveis. O laudo pericial do perito Iago, as marcas no forro documentadas pelo cabo Martins e o testemunho de Priscila Dantas formaram uma base sólida para a acusação. Ambos foram condenados pelos crimes de extorsão, cárcere privado e invasão de privacidade. O caso expôs a fragilidade da confiança em ambientes modernos. Priscila Dantas confiou em Renato. Milhares de viajantes confiam em plataformas de aluguel para mediar suas estadias. A casa de temporada, um símbolo de refúgio e descanso, foi transformada em um palco de vigilância e manipulação. A investigação demonstrou que a segurança de um espaço não depende apenas de suas paredes, mas também dos protocolos que o governam. A violência neste crime não deixou marcas físicas. Foi uma agressão psicológica, planejada e executada com precisão. O método consistia em criar um ambiente de falsa segurança para, em seguida, registrar a vulnerabilidade da vítima. O objetivo era a dominação, a coleta de material íntimo para uso futuro em chantagens. O som na escuridão, a desculpa do gato do vizinho e a presença oculta do cúmplice eram peças de um teatro calculado para quebrar a resistência psicológica do alvo. A vigilância no sótão configura um ato de voyeurismo criminal. A privacidade, um direito fundamental, foi violada com o propósito de obter poder e lucro. O crime não se limitava ao tempo que a vítima passava na casa. Ele se estendia para o futuro através da ameaça de exposição. A sensação de segurança no próprio espaço, mesmo que temporário, foi permanentemente abalada para as vítimas envolvidas. As mudanças nos protocolos de segurança e a instalação de monitoramento em Boituva foram respostas diretas a essa quebra de confiança. O setor foi forçado a reconhecer que a conveniência da tecnologia de aluguel deve ser acompanhada por uma responsabilidade proporcional. A experiência de Priscila Dantas, embora singular em seus detalhes, levantou uma questão fundamental sobre os espaços que habitamos temporariamente e a confiança que depositamos em estranhos. A normalidade pode ser uma fachada. O acolhimento pode ser uma armadilha. Quando a casa parece acolhedora, quem mais está escutando? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.